Você é um cara que defendeu muito a Lava Jato e eu recordo bem, você, inclusive em manifestações. O que aconteceu com o Sérgio Moro que ele perdeu esse poder, esse capital político, que ele teve a oportunidade também de estar lá. E o Moro foi várias vezes desacreditado. Qual que é a tua opinião e sua visão sobre isso? Bom, engenheiro de obra pronta é uma profissão que não deveria existir, né? Porque a gente olha para trás e daí sabe como deveriam ter sido feitas as coisas. Afinal de contas, nós vimos os erros que aconteceram ao longo do caminho. Sem retrovisor. Mas e por isso mesmo, vou começar com meia-culpa, que talvez seja meia-culpa de milhões de brasileiros de ter comemorado quando o Moro foi pro governo. Ele foi pro governo Bolsonaro, a gente achou que fosse uma grande coisa, afinal de contas era o juiz da Lava Jato. E havia os mais pessimistas ou menos românticos, como você acabou de classificar aqui, que diziam isso aí é um erro, nós precisamos de bons juízes, não apenas de bons ministros ou de bons políticos, assim como nós precisamos de bons promotores, bons jornalistas e assim por diante. Muitas vezes é um erro a pessoa passar para a política só porque é popular, porque é uma pessoa aclamada, etc. Mas ele foi com o objetivo de levar para o Poder Executivo aquilo que ele tinha de aprendizado do Poder Judiciário e hoje, pelo menos sob o meu ponto de vista, foi um erro, não deveria ter feito. Porque ele perdeu também a autonomia que ele tinha de juiz para passar a ser um funcionário de um presidente da República, independentemente de quem fosse o funcionário da presidência da República. Também é importante, só para fazer um contraponto a esse meu raciocínio, que eu já ouvi de algumas pessoas mais próximas ao ministro, mas se ele não tivesse ido para o governo, ele seria, e não tivesse vindo para a política e agora eventualmente se tornado senador, ele seria perseguido, como está acontecendo com Bretas, como está acontecendo com toda essa turma. Então é bom a gente fazer sempre o contraponto, nenhuma história olhada para trás é 100% de um jeito como a gente gostaria. Mas na minha visão, teria sido melhor ele continuar como juiz e assim por diante. E quando ele entra no governo, eu lembro claramente, o Bolsonaro diz que ele tem carta branca, que ele pode nomear quem ele quer e depois não é mais bem assim. São coisas da vida também que acontecem. Quando eu contrato alguém, eu peço para alguém trabalhar comigo, eu falo que ela tem autonomia, né? Mas eu também digo, existem certos momentos que a gente vai ter que conversar e tomar uma decisão conjunta. E se essa decisão conjunta não for do agrado de ambas as partes, pesa do patrão, né? Exatamente. Eu nunca vou contratar alguém e dizer, você tem carta branca total. Acho que foi um erro do Bolsonaro isso também. Ainda mais falar em público isso. Apesar de ele falar muitas coisas que depois ele mas o Paulo Guedes teve, né? Teve, mas o Paulo Guedes também foi em termos, porque teve muita coisa que o Paulo Guedes fez. O Paulo Guedes foi mais maleável ou flexível do que o Sérgio Moro. Acho que ele conseguiu ao longo do governo se adaptar a muitas medidas que o Bolsonaro pedia. Tanto é assim que a PEC dos precatórios, uma boa parte dela com furo no teto, na minha visão, não foi algo que agradou o Paulo Guedes, ou não ter privatizado tanto. Tanto é que uma boa parte da equipe dele, brilhante por sinal, acabou saindo do governo. Paulo Webel, da Secretaria de Desburocratização, o Salim, né, o quê? Porque estavam chateados com a lentidão do governo, muitas vezes não tendo todo aquele apoio. Agora o Lula vai taxar os carrinhos do Salim lá. O Salim tá ferrado. O Salim fez o L embaixo da mesa. Ô Salim, vai taxar esses carros. O Salim só pulou do cavalo quando o Salim fez o L embaixo da mesa. Será? Opa. Não, deixa eu dizer, eu duvido até porque ele foi, na minha visão, um dos mais íntegros do governo ao sair sem atirar. Exato. Pelo contrário, saiu falando que torcia para o governo continuar, que desse certo, etc. Acho que ele foi muito grande na saída dele. Ele, o Paulo Webel, foram para mim exemplos de pessoas que estavam... E eu acho muito hipócrita, muita gente que é da direita, ou liberal, ou conservador, viver dessas intriguinhas e botar isso acima, né, de um projeto de país. Não, ele falou que ele veio aqui. Salim é gente boa, trouxe os livros e tal. Ele falou que não tinha vontade política, que ele não ia conseguir fazer nada no governo. Ia dar pra trabalhar. Os caras ficam travando. Ele não pulou do cavalo. Tudo Pulou. Ele falou que ele estacionou o cavalo. Ele colocou o cavalo. Ele puxou a rédea e saiu de cima. Desceu na ética. Agora, o cavalo é alugado, não? Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Uma pergunta de futurologia. Ok. Mas a gente é gênio aqui e a gente pode prever o futuro. Ligue já. Certo? Temos esse Prever dom. pode. O Walter Mercado agora Temos esse dom. Ué, por que não? Vamos lá. Sensitiva. Por que não?